Fala galera, meu nome é Jorge André, sou do Cinecult 23. Hoje estou com um cenário diferente aqui, porque eu estou em Recife, não estou em casa no habitual, mas participei da cabine de imprensa aqui, graças a Nívia e a Viviane também do Espaço Z. Participei da pré do filme Oppenheimer, que eu vou falar aqui pra vocês, do diretor Christopher Nolan, um filme super aguardado, super comentado desse ano também, 2023, junto com Barbie. Acho que as maiores estreias agora do dia 20 de julho. E já tem crítica da Barbie aqui no nosso canal também, não deixe de assistir. E hoje eu vou falar desse filme aqui, que é um filme muito falado, muito... Ele tem um contexto muito interessante, porque é um filme real, super triste, no sentido assim, que foi o pai da bomba atômica, como ele é considerado, o J. Robert Oppenheimer. Inclusive tem até vídeo aqui no meu blog falando da história, comparando com o filme. Na verdade, assim, eu não tinha assistido o filme ainda, e falei da história real, mais ou menos, como foi a história real do Oppenheimer, da sessão, né, da questão da criação da bomba, até a morte dele. Então tem vídeo aqui falando disso, eu vou colocar aqui na descrição. E hoje eu vou falar do filme aqui, o que eu achei pra vocês. Então vamos lá, sem mais delongas. Já peço pra curtir, compartilhar, divulgar, que é muito importante o apoio de vocês, tá bom? Vamos lá. Let's go recruit some scientists. Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best. Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long? Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world? Bom, galera, então o filme conta a história, né, do Robert Robert Oppenheimer, interpretado pelo Cillian Murphy, que é o criador, o pai da bomba atômica, do Projeto Manhattan, que é quando, em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos meio que contratou o Oppenheimer para poder trabalhar com uma arma atômica, né, uma bomba atômica, como eles chamavam. Então o filme, na verdade, ele percorre por vários caminhos, ele tem um contexto completamente político, então muita fala, muita história relacionada a tudo que envolvia o Projeto Manhattan e principalmente o Oppenheimer. Então ele tem alguns atos durante o filme, o ato que aparece o personagem do Robert W. Jr., o Leo Strauss, que é o ex-presidente da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos. É meio que um tribunal de julgamento do Oppenheimer por essas questões e outras questões que vinham a acontecer depois da experiência com a bomba atômica. E também uma CPI que ele passa, pode se considerar assim, o próprio Oppenheimer, de investigação relacionada a tudo isso que foi a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, que depois que aconteceu essa tragédia, meio que ele, não que se arrependeu, ele assim, na verdade o filme meio que humaniza ele no sentido que ele percebe a seriedade daquilo que ele criou depois que ele vê essa destruição tão grande que foi a explosão de Hiroshima e Nagasaki, né? E também o filme ele tem um elenco muito grande, e eu destaco aqui o personagem do Tom Conte, o Einstein, Albert Einstein, que tinha muitas conversas com o personagem dele e que meio que teve uma importância muito grande nos estudos físicos da fusão nuclear. Então é um personagem muito icônico também dentro do filme. Bom, como eu disse pra vocês, a carga política e emocional do filme é muito grande, então acompanhada a isso, a trilha sonora meio que segue um filme que tem um clima de tensão o tempo inteiro. Então você vê que até chegar o ápice, que é o meio do filme, até do terceiro ato pro final, onde acontece a chamada experiência com a bomba atômica, então, assim, onde eles conseguem pela primeira vez ver aquela explosão acontecendo tão forte, tão voraz, tão destruidora, meio que as coisas começam a desenrolar para uma coisa mais voltada para questões da guerra. Então, assim, na verdade, o filme ele passeia um pouco sobre a vida dele. Ele era um cara super estudioso, super inteligente, mostra muito a vida pessoal, e aí entra a questão do comunismo, porque ele tinha uma veia política muito forte também, a partir do momento que ele se relaciona com o personagem da Florence Pugh, a Jean, que está ótima em cena, apesar de ser uma participação curta. Ele meio que consegue deslumbrar mais essas questões políticas. Tem a personagem da Emily Blunt, que é a Kitty, que também está ótima em cena, tem uma carga dramática forte dentro da história, que acaba sendo a atual esposa dele, mãe dos dois filhos dele. Tem uma importância também voltada para essa questão da vida pessoal dele. E fora isso, todos os personagens que
que são inúmeros, é muito cheio de realmente atores famosos esse filme aqui. Eu destaco também o Matt Damon como o militar Leslie, né, que ajuda, meio que vira um parceiro dele durante essa construção do projeto Manhattan, da bomba atômica. This is a matter of life and death. But I can perform this miracle. Eu não vou mentir pra vocês que algumas partes eu achei um pouco cansativo do filme, mas eu acho assim que o Nolan, ele é um diretor excepcional para contar uma história. Então, meio que a experiência cinematográfica, ainda mais que eu vi na sala IMAX fazendo propagandazinha aqui, que é a tela maior. Então, assim, a experiência cinematográfica dele para contar uma história é muito rica em detalhes. Então, a questão também do sensorial, da criação da bomba, assim, do sentimento que o personagem sentia, que era muito... Ele usa muito de metáforas para explanar as ideias dele. Então, assim, quando ele tá no meio lado da CPI, que ele fala da personagem lá da Florence Pugh, que é a esposa dele lá, e ele está presente, meio que ela vê aquilo que ele conta. A própria questão da criação da bomba, os sentimentos que ele tinha, porque assim, quando ele vê que o projeto Manhattan deu certo, ele vê também que os Estados Unidos tinham uma coisa, um perigo muito iminente nas mãos e que não era mais relacionado a ele. Então tem a cena que ele vai contar ao presidente, o Truman, né, o Gary Oldman, é uma participação especial do Gary Oldman como presidente, mas nessa conversa que ele tem com ele fala isso, porque depois que ele viu o tamanho da magnitude, ele começa a ter também situações em que ele se sentia muito perturbado e muito culpado. Então, assim, depois que ele participa do projeto Manhattan, ele começa a falar em estudos, em conferências do perigo que é a questão nuclear, o que é interessante, porque ele foi considerado o pai da bomba atômica e a imprensa da época também abordou isso, no filme mostra. Mas ele meio que ia contra esse legado, por conta que é um legado de destruição. E ele se sentia mal por conta disso, mas era uma coisa que ele queria provar. Então, assim, o filme passeia por várias nuances, realmente, assim, de colegas de estudo, professores, acadêmicos, que alguns eram contra, outros a favor. Ele era muito criticado, como eu falei para vocês, por essa questão política, a exacerbada dele. Então, tinha muito esse contexto, assim, dele estar numa situação e ser ligado totalmente a isso, ou então ele ter essa credibilidade muito grande por conta dos cálculos dele e também das pessoas que estavam junto com ele. Então o filme tem muitas nuances a ser exploradas. Se a gente for parar para pensar, assim, é um filme que tem um pós-discussão muito grande, assim, para todo mundo, né? Como eu falei para vocês, a questão do elenco aqui é destaque grande, porque é um elenco muito grandioso, assim, mas o protagonista, né, o Cillian Murphy, entregou muito pro personagem. Então acho que ele, não só a questão da interpretação, mas a questão do físico, tem momentos que ele tá muito mais magro, né? Tem momentos que ele tá mais... mostra também um pouco da vida de estudos antes dele começar a lecionar, né? Então, ele lá na faculdade, as dificuldades que ele tinha, assim, ele sempre foi um aluno brilhante e muito inquieto, e mostra isso também. Então, o Nolan consegue mostrar isso até chegar a esse estudo tão grande, que era a questão da bomba atômica. E eu acho que ele soube realmente vestir o personagem de maneira brilhante, como todo o elenco está muito em sintonia também aqui. Destroy the world. Chances are near zero. Near zero. What do you want from theory alone? Zero would be nice. Então é isso, galera. Oppenheimer é um filme super, super discutível aí. Essa questão do cuidado que o Nolan teve com o filme, eu falei no meu outro vídeo também, de não usar CGI, né, de fazer uma coisa muito voltada pro cinema, não seria autoral, mas pro cinemão, assim mesmo, de você ver em tela, a questão do cuidado com a película mesmo. Então tudo isso vale a pena. O filme realmente é muito longo e tem muitas questões, como eu falei, principalmente essa questão política, que é muito grande dentro da história, e mostra realmente como que o personagem do Oppenheimer viu tudo isso. Então, não só a questão da criação, mas também a questão do pós, né, da destruição, como que ele lidou com esse sentimento. Então o filme é aquele negócio que eu falei pra vocês, carrega uma tensão o tempo todo. Isso que eu falei da trilha sonora é real, ajuda bastante. Quando você vê, você leva até susto durante o filme, pra você ter uma ideia. Mas é um filme muito discutível e muito cheio de coisas aí pra se conversar, viu? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, divulgar para os seus amigos. Se você assistiu o filme, eu quero saber a sua opinião, então deixa de escrever aqui, que eu leio, curta, divulgue, curte nossa página no Instagram, @NovoCineCult, vou deixar aqui escrita pra vocês aí. E é isso, Oppenheimer estreia dia 20 de julho, quinta-feira agora, junto com Barbie, que já tem que dirigir no blog, não deixe de ver. E assista o filmão aí do Nolan pra vocês
descobrirem um pouco mais dessa história aí tão triste, mas ao mesmo tempo tão cheia de nuances aí, como eu falei. Fique com Deus, até a próxima. Cinecult 23, tchau.